Mas eu fiquei pensando assim, ó, mas já tomei remédio, já fui para psiquiatra, já fiz tudo isso e não melhorei. Será que só com conversando eu vou melhorar também? Eu fiquei com esse pé atrás, né? Como profissional, sou professor, né? Uma tarefa, uma profissão difícil, né? Lidar com pessoas, a gente sabe que não é fácil. E como professor também passei por muitas experiências muito difíceis, né? De lidar aí com adolescente, com crianças aí que rebelde, né, que a gente vê no nosso dia de hoje, e às vezes não é fácil, né, não é fácil lidar com crianças, principalmente com problemas que eu sempre tive, né, que foi a ansiedade, né, às vezes tem aquele dia que tá meio ansioso, meio impaciente, mas a gente sabe que como profissional, a gente tem que colocar a profissão, né, em primeiro lugar, e às vezes você lidar com crianças assim, né, com crianças, às vezes, que temperamento agitado, né, crianças especiais que a gente acha de todo tipo na sala, e às vezes isso não é fácil, né? Às vezes perdi até um pouco a paciência, saí um pouco da linha. E aí, quando eu estava de maneira que eu não estava mais conseguindo suportar, né, saber o que fazer, eu procurei esses profissionais, né, da saúde, no caso, o psiquiatra, né? E passei a tomar remédio, né? Passei a tomar remédio. Em certo momento, eu senti o alívio, né, de poder tomar esse remédio. Eu senti ali o alívio. Teve as reações, né, dos remédios, mas eu senti aquele alívio, aquela tranquilidade. Só que com o tempo, mesmo tomando esses remédios, começou a voltar tudo novamente de novo, né? E eu ficava, às vezes, me perguntando, né, o que era que estava acontecendo, né? Eu estava tomando remédio, seguindo todo o tratamento de maneira correta, seguindo as instruções médicas, mas mesmo assim, as ansiedades continuavam, né? Continuava aquela coisa ruim, né? Aquela intranquilidade, né? E aí, isso tirava a minha paz, tirava a minha tranquilidade, meu dia a dia, questão do trabalho, né? Muito impaciente na sala de aula. Às vezes, nessas situações, assim, como eu até mesmo disse, lidar com os alunos, nos dias que eu estava assim, mais ansioso, era quase, se o aluno me enfrentasse, eu dava vontade quase de brigar com ele, né? Digo que eu não sei o que está acontecendo, né? Tomo um remédio, estou fazendo de tudo, às vezes faço uma atividade física, que é para mim poder não ser sedentário, mas mesmo assim, continuava lidando com esses problemas de ansiedade, né? E estava, como é assim, incontrolável, né? Então, eu conheci a questão da mentoria, foi por meio da minha irmã, né? E ela me falou que havia encontrado um tratamento, que assim como eu, ela também havia passado muito tempo fazendo tratamento com medicamento, com psiquiatra, também não achou resultado. E ela fez esse tratamento e eu vi, né, a diferença, né? E ela me falou, olha, eu fiz um tratamento e é muito bom esse tratamento com a mentoria emocional, que vai lhe ajudar a melhorar. Mas eu fiquei pensando assim, ó, mas já tomei remédio, já fui para psiquiatra, já fiz tudo isso e não melhorei. Será que só com conversando eu vou melhorar também? Eu fiquei com esse pé atrás, né? Mas aí, como eu sempre tenho uma boa amizade com ela, eu disse, mas ela não vai me indicar algo que não seja bom. Então, eu vou dar esse voto, né? Eu vou fazer, vamos dizer assim, eu vou fazer essa mentoria. Eu não tenho muita certeza que vai dar certo, não, mas eu vou dar esse voto, né? Ela está me falando, é minha irmã, gosta de mim, com certeza, e eu estou vendo o resultado, eu vou dar esse voto de confiança. E fazer essa mentoria também por videoconferência, mais ainda, né? Eu fiquei assim, olha só. Aí a gente presencial, conversando, que eu já tive algum tratamento com psicólogo, né? Conversando no dia a dia, olhando cara a cara, olho a olho, assim, pele a pele, às vezes não dá certo, e por videoconferência. Mas é como eu disse assim, mas eu não tenho nada a perder. Tudo que vier, é como aquele dizendo assim, perdido eu já estou. Tudo que vier vai ser lucro. Na mentoria eu soube que todos os problemas que estava acontecendo comigo mesmo, o problema principal era eu mesmo. Eita, quando eu soube disso, e no outro dia, quando eu terminei a mentoria, quando eu terminei aquela primeira sessão, eu disse, rapaz, eu não acredito nisso, não. Quer dizer que esses anos todinho, todos esses problemas que estavam acontecendo comigo era eu mesmo. Não, mas, pois então, se eu sei que é eu mesmo, pois então eu vou colocar todas as atividades que a mentora Jaqueline passava, eu vou colocar em prática. Eu vou seguir no fio da risca, porque, rapaz, eu não acredito não. Tanto sofrimento que eu já passei, tanta coisa que eu já passei, tanto remédio que eu tomei, tantas noites sem dormir, e o problema está em mim mesmo, na minha mente. Não, então, de agora em diante, eu vou seguir a risca essas orientações que ela me dá. Eu sei que não é fácil, às vezes até mesmo à noite, quando eu passar por alguma dificuldade assim,
eu pensei, mas será se dá certo colocar em prática esse... Mas eu vou testar aqui, ver se realmente dá certo essa atividade. Então, eu fui colocando e fui tendo a confiança, vendo que, rapaz, no outro dia eu disse, olha, isso prova de que se eu colocar em prática essas outras orientações que ela me dá, eu vou ser bem sucedido. E assim, eu não senti nem tanta dificuldade, né? Porque eu estava assim determinado, né? A fazer isso. Porque como eu disse, né? Quando eu soube que era eu mesmo, eu disse, não, pois o problema está resolvido, só é comigo, pois agora eu vou resolver o problema. E assim eu fiz, né? Colocar em prática ali, na risca, né? Essas orientações e eu vi que realmente, se eu fizesse isso, eu seria sucedido. E quando eu vi o resultado, ó, pronto, eu fiquei feliz demais. Quando eu tinha assim, aqueles estalos, aquelas crises, eu ficava, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Aí ficava, o corpo gelava, com aquela agitação, e meditava assim, por isso que às vezes essas coisas acontecem com outras pessoas que têm ansiedade que nem eu, tem assim, essas estralas, né, o corpo, né, aquele pique, e as pessoas às vezes pensam que é algo sobrenatural, que é um demônio, é alguma coisa assim. Eu, como eu tenho esse conhecimento, eu sabia que não era. Mas eu ficava me procurando, mas o que é isso mesmo? No meu corpo, né? Eu tô aqui do nada e acontecer essa coisa, essa agitação, como se congelar o corpo, aí vem aquela vontade de correr, aquela vontade de brigar, e eu disse, não é algo comum isso, não. Tenho que saber de onde é que está surgindo isso. E na mentoria, quando eu soube que a Jaqueline me falou, que tudo isso era algo que meu corpo, minha mente estava agitando, fazendo com que isso acontecesse, eu disse, agora eu estou sabendo de onde é que está surgindo aquilo, né? Mas eu sabia que não era algo sobrenatural, mas eu sabia que vinha de algum lugar. E aí isso foi mais fácil, né? Já, agora sim, agora eu sei poder lidar melhor com isso. Porque quando a gente sabe, a gente vai procurar resolver a situação. Quando terminei aqui, eu falei para minha esposa, na mesma hora eu fui conversar com ela, rapaz, agora eu achei o resultado do que estava acontecendo comigo, agora vai ser mais fácil eu lidar com isso. E assim eu consegui lidar. Os resultados foram maravilhosos, foram muito bons, foi bons demais o resultado. Eu, como pessoa, eu sou sincero, eu mudei como pessoa. Quando eu passei a conhecer os meus problemas, a raiz dos meus problemas, e comecei a colocar em prática essas atividades, essas situações, e vi a melhora no meu dia a dia, isso para mim foi maravilhoso demais. Ainda hoje que às vezes, quando eu estou em situações que eu relembro, que eu estou assim, sempre desenvolvendo, colocando em prática, crescendo, né, mentalmente, e vejo assim, os resultados, melhorei como pessoa, como pai, como esposo, né, melhorei. No meu trabalho, né, às vezes até eu vejo aquele dia que as crianças estão estressadas, estão brigando, e eu consigo ali controlar, né, meus pensamentos, controlar minha atitude e agir ali de maneira branda, de maneira calma, tranquila. Rapaz, foi muito bom. Eu fico feliz de poder ter feito a mentoria, de poder ter crescido em sentido mentalmente e ver hoje os resultados, né? Que eu mudei como pessoa. Hoje eu sou mais tranquilo, até mesmo meu trabalho que eu faço, o trabalho, né, secular, ao lidar com as pessoas, e tudo isso eu aprendi com a mentoria, de ler, de estudar ali na mentoria, e isso fez a diferença na minha vida. Hoje eu sinto assim uma pessoa diferente, pessoa mais calma, mais tranquila, me sinto assim uma pessoa feliz. Infelizmente, eu nunca tinha me sentido como eu me sinto hoje, depois da mentoria. Foi assim uma diferença muito grande, antes da mentoria e hoje depois que eu fiz a mentoria. Eu tenho uma experiência no meu trabalho, né? Eu tive algumas situações no trabalho, assim, confusão, assim, com alguns alunos, né? Que eles chegaram a me acusar, né? Dizer assim, a gente está bagunçando, teve aquela briga, aquela confusão na escola, foi porque o professor permitiu que isso acontecesse na sala de aula, né? E, na verdade, eu não havia permitido, né? Eu havia até reclamado com eles, né? Sobre aquela bagunça, sobre algumas coisas que eles estavam fazendo. E assim a coordenadora da escola me chamou. E se fosse no outro momento, eita, rapaz, era aquela, eu vou dizer, era aquela agitação, na mesma hora mesmo eu ia entrar em crise, se fosse no outro momento. Mas como eu já, por meio da mentoria, e eu já foi numa fase bem avançada, já no período, já no final da mentoria, e eu já tinha aquele controle emocional e mental, eu tive tranquilo, né? Fui tranquilo, a coordenadora me chamou na escola para a gente conversar, estava lá os alunos, né, frente a frente, nós ficamos frente a frente, e ela falou, né, que os alunos já estavam me acusando, que estava fazendo aquela bagunça, aquela baderna que havia feito na escola,
ou na sala de aula, foi porque eu havia permitido, e eu, né, de maneira branda, né, controlando ali os nervos, né, de maneira tranquila, fui me justificar, né, dizendo, não, eles estão aí, eles estão falando aí, mas nós estamos aqui, todos nós aqui, e eu tenho certeza que não. E eu falei para eles que aquilo era errado, que eu não deveria fazer aquilo, falei para eles que iria até mesmo comunicar que é a escola que eles estavam fazendo, e ele está aqui de prova como é verdade, sobre o que eu havia falado, como eu havia reclamado com eles. E eles realmente até concordaram, depois abaixaram a cabeça e viram que realmente estava mentindo, né? Ele, para tirar o corpo deles de fora, estava me acusando. E eu depois disse, rapaz, eu olha só como a mentoria me ajudou, porque se fosse noutra situação, ou eu ia zangado, com vontade de brigar com todo mundo, ou não sei nem o que eu ia fazer, né? Porque eu sempre fui agitado, por causa assim da ansiedade. Qualquer coisa que acontecesse comigo, o corpo já ficava 100 por hora. Aquela vontade era vontade de espravejar. Mas com a mentoria, não. Eu consegui, já que a mentoria até mesmo me controlar emocionalmente, né, do meu trabalho, como cristão, né, às vezes ao fazer um discurso, ao fazer qualquer coisa como cristão, hoje eu consigo controlar a minha mente, focar em outra coisa, controlar a minha ansiedade. E sabe que, como eu aprendi, né, que a ansiedade é normal, né, a gente tem ansiedade. O que nos torna prejudicial é o transtorno de ansiedade. E esse que eu tinha, né, aquele transtorno, né? E hoje eu consigo. A mentoria eu consigo, e graças a Jaqueline, graças à mentoria, hoje eu vejo que realmente a gente pode controlar a mente, qualquer situação a gente pode controlar ali e poder sair bem. E a mentoria me ajudou muito isso, né? Saber disso, né, com certeza me deixou feliz. E hoje, ainda hoje, quando eu vejo aqui, relembro, né, fico revisando as coisas, rapaz, eu fico feliz demais. Olha só, rapaz, coisa simples, e a gente coloca em prática e é bem sucedido. Não tem preço. É como eu falo, né? Às vezes, assim como quando eu ouvi, mas fazer a mentoria por videoconferência, aí que eu soube do valor, mas rapaz, um valor tão. Mas é caro demais esse valor. Mas depois que eu fiz a mentoria e que tive, vamos dizer assim, tive os benefícios, né, de fazer a mentoria e hoje, como pessoa, para mim, eu faria uma vez, duas vezes, três vezes sem pensar nisso. E só o bem-estar que eu estou passando por ter feito a mentoria, esse valor é um valor irrisório. A gente vê, né? Realmente as pessoas veem quando vê o valor, quando fala algo por videoconferência, as pessoas não dão muito credibilidade, né? Mas eu que já fiz, eu sei. E eu sempre digo isso, ó, não tenha dúvida, né? Você vai ver que os resultados não vai chegar no pé, né, daquele valor, se é por videoconferência. Então, eu sempre incentivo. As pessoas que eu já vi, eu incentivo a fazer. Eu sou a prova disso. Eu já fiz a mentoria, já até passei para alguns, né? E fica aí à disposição de você querer fazer, né? Mas eu digo, eu falo para mim mesmo, eu faria de novamente, né? Quando estava assim que eu comecei a fazer a mentoria, eu ainda estava indo até para o psiquiatra, né? E aí eu fui falar com ele, aí eu fui fazendo a mentoria e tive resultado, né? Tendo aquela alegria, aquele prazer de poder ter os resultados, né? E fui diminuindo o uso de medicamento, né? E aí fui conversar com ele, né? Ele até me olhou, rapaz. Aí eu fui e falei para ele, né? Que estava fazendo a mentoria, terapeuta emocional, fazendo a mentoria, estava tendo. E ele realmente viu, rapaz, você tá tendo um bom sucesso, né, com a mentoria e tal. Eu disse, rapaz, graças a Jeová e a mentoria que eu estou fazendo, eu estou sendo bem sucedido, né? Porque eu já havia passado, oh, meu, por tomado vários remédios, né? E uma coisa que eu sempre digo para minha esposa, eu já cansei de tomar remédio, eu não queria mais estar tomando remédio, né? Eu estava tomando um aqui, a minha esposa aqui viu, para mim deixar esse remédio que eu estava tomando, rapaz, foi uma luta imensa. Aquela dependência. Eu até falei para o médico, rapaz, hoje eu estou sabendo o que é que alguém que é viciado em droga, quem usa crack, quem usa cocaína, o que é que a pessoa sente, porque eu estou sentindo uma dificuldade tão grande para mim abandonar um remédio que é o corpo assim estava a dependência química. Eu até disse, ó, mentalmente eu estou bem, consigo dormir tranquila, com toda tranquilidade. A mentoria me ajudou isso, mas
o corpo está dependendo quimicamente do remédio. E aí que, rapaz, isso foi luta para mim reduzir a dose do remédio e para mim abandonar o remédio. Quando eu consegui abandonar o remédio, deixei de tomar, que eu senti meu corpo livre, rapaz, eu senti alegre demais, senti feliz. Porque aí eu fico pensando assim, ó, e muitos que eu conheço aqui que tomam remédio já por anos, né? Aí eu fico assim, ó, às vezes até falo, né, ó, tem uma mentoria que vai lhe ajudar nisso, mas as pessoas se apegam muito, né? É, Hoje que eu vejo, né? Diz, é um rapaz, preço, né? É uma mudança, é um preço. pois é, eu vejo que o remédio não. Eu digo, ó, eu sempre digo para as pessoas, como eu aprendi na mentoria, um remédio é como se fosse assim, você pegar um tapete e jogar aquela poeira por debaixo do tapete. Vai se acumulando mais cedo ou mais tarde, você vai ver a sujeira de novo. E você vai Uhum. continuar do mesmo jeito, né? A mente vai continuar do mesmo jeito, o corpo vai Realmente. continuar do mesmo jeito. No começo eu pensei, rapaz, mas eu tô tão bem, eu tô, assim, eu não tô ansioso, estou colocando em prática a atividade. Aí eu fui meditar, né? O que eu estava sentindo, meu corpo estava passando pelaquilo. Eu disse, não, aí não tem mais nada a ver com ansiedade, não. Até falei com minha esposa aqui, ó, o que tu tá me vendo eu passando aqui, suor, aquela agonia, aquela coisa no cérebro, aquela. Eu disse, não é mais da ansiedade, porque eu estou bem. Eu me sinto que eu estou bem, mentalmente, no meu dia a dia eu estou bem. Aí eu falei para ela, ó, eu já estou passando, aqui é dependência química. E eu vou falar com o psiquiatra, nesse sentido. Aí eu fui, marquei uma consulta com ele e falei, doutor, ó, eu estou dependente químico do remédio. Eu queria saber o que a gente pode fazer, porque eu estou bem, faço atividade física, estou bem emocionalmente. Aí eu falei da mentoria, né? Mas eu estou sentindo que eu estou dependente químico. Estou como se fosse um usuário de crack, um usuário de cocaína, de maconha. Meu corpo está sentindo assim. Ele foi falar, realmente, os efeitos, né, do remédio. Pois é, doutor, mas desse jeito não. Está acabando comigo. Uhum. Se eu soubesse que era desse jeito, eu não tinha nem tomado o remédio. Porque, rapaz, eu vou lhe dizer, irmão, foi luta para mim poder deixar de tomar o Exatamente. remédio. E olha só, e é porque eu não cheguei nem a tomar doses exorbitantes como muitos tomam. Eu estava tomando um remédio aqui, era 0,5 miligrama, para mudar para 0,25, para reduzir. Nessa redução, o corpo não aceitava de jeito nenhum essa redução. O bem-estar que eu me sinto hoje, só de ter abandonado aquele produto químico ali, aquela droga ali, rapaz, para mim não tem preço. Quando eu É. lembro assim, não, hoje para mim é como se tivesse dito assim, para mim foi de graça, né? Só o efeito no meu corpo do remédio hoje, de eu poder deitar, estar tranquilo aqui em casa, minha É, mente bem emocionalmente, meu trabalho, no meu trabalho de pregação, para mim hoje não tem preço.